Como fazer brigadeiro? Qual é o ponto para enrolar? Qual que é o ponto de calda e o ponto cremoso? Se você quer aprender isso, fique nesse vídeo. Oi pessoal, eu sou a Gabi Ribeiro do blog da Confeiteira e tô falando bastante sobre os brigadeiros. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender mais profundamente sobre esse docinho que a gente tanto ama. A primeira coisa que eu preciso te falar é sobre os ingredientes do brigadeiro. O leite condensado é a base do brigadeiro. Um brigadeiro que não tem leite condensado, você pode chamar de brigadeiro, mas não é o brigadeiro original. O brigadeiro pode ter vários leites condensados, não só de origem animal, mas também vegetal, ok? Então a gente pode ter um brigadeiro de leite de coco, feito com leite condensado de coco, ou um brigadeiro tradicional feito com leite condensado da nossa querida mimosa. É preciso que vocês aprendam a identificar um leite condensado ideal para fazer o brigadeiro. O que o leite condensado precisa ter? Ele precisa ter corpo, então ele precisa ser encorpado para você poder dar o ponto. Quanto mais ralo o leite condensado for, pior será para o seu brigadeiro. Por quê? Porque ele vai demorar muito para dar ponto, você vai perder muito tempo. Imagina você fazer, sei lá, 500 brigadeiros ou 1000 brigadeiros com aquele leite condensado ralo. Isso vai deixar você se atrasar e ficar bem tristonha, tá? Então, opte por um leite condensado encorpado. Outra coisa, um leite condensado que não seja tão doce. Os semidesnatados que estão agora no mercado, eles são extremamente doces. Isso faz com que o teu brigadeiro açucare mais rápido. Então, é importante você se atentar a isso, escolher leite condensado um pouco menos doce, porque aí o ponto também vai ser melhor e não vai açucarar tão facilmente. Então escolha bem o seu leite condensado. Muitas vezes a gente escolhe pelo preço, e eu entendo e não julgo, mas se você pode escolher pela qualidade, ao invés de preço, escolha pela qualidade. São leite condensados que deixam seu brigadeiro com um sabor diferente e também consistência, então fiquem atentos. O fazer o brigadeiro é fácil, bem fácil, mas se você não souber algumas dicas, você é capaz de nunca conseguir fazer na vida. Eu aprendi ali com a minha mãe, mas eu só consegui mesmo profissionalizar o meu método quando eu parei e estudei o brigadeiro. Eu vou trazer aqui para vocês durante todo esse tempo um conteúdo baseado nas minhas experiências. Eu já comercializei brigadeiros e eles eram elogiados, e também eu venci um concurso, um reality show de brigadeiro, escolhido como o melhor brigadeiro. E claro, sempre vai ter gente que vai comer meu brigadeiro e falar: nossa, não gostei. Tudo bem, acontece, mas eu vou basear tudo que eu vou ensinar para vocês na minha própria experiência e nos meus próprios brigadeiros. Para começar a fazer o brigadeiro, é basicamente uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de medida, não é aquela colher de sopa de vó, é a colher de sopa de medida rasa de manteiga e 50 gramas de chocolate, pode ser aí o amargo, o meio amargo, ao leite, rubi, aí você que vai escolher, ou o chocolate em pó, ou o cacau em pó diluído, aí você vai escolher, tem muitas opções, e lá no meu Instagram eu vou dar muitas receitas de brigadeiro. Aqui eu só vou falar a parte teórica para vocês conseguirem entender como é fazer um brigadeiro. Colocar na panela os ingredientes e começar a mexer em fogo baixo. Algumas dicas importantes. Panela. Panela sempre de fundo grosso. Não faça brigadeiro em panela de alumínio e nem de fundo muito fino, tá bom, gente? Se você só tiver de alumínio, tudo bem, não vai deixar de fazer o brigadeiro. Mas se você quer se profissionalizar, escolha para fazer brigadeiro panela de fundo grosso, triplo, quádruplo, quíntuplo e fogo baixo. Essa é uma dica que eu dou sempre. Não faça brigadeiro em fogo médio, fogo alto. Faça no fogo baixo, assim é mais fácil e ele parece que cozinha com um pouco mais de cremosidade. E aí você pode usar o pão duro, que é a espátula, ou o fouet. Se você for usar o fouet, ele é muito bom para dar cremosidade, tirar qualquer pelotinha do brigadeiro. Se você for usar o fouet, cuidado, porque se você tem uma panela de teflon e usa um fouet de arame, ela pode riscar o teflon. O que eu indico? Começar com o fouet e depois finalizar com pão duro. Isso é muito bom também. Ou faz tudo com um ou com o outro. Aí você que sabe, tá? Você que escolhe o utensílio que você vai usar. Eu particularmente gosto dos dois. Uma coisa que me perguntam muito é o ponto do brigadeiro. Quando tirar, você tem que ficar mexendo, pode mexer em 8, pode mexer em S, pode mexer nas bordas, na lateral, isso não tem uma regra,
tá? Você pode fazer um 8 na panela, pode fazer um risco, uma cruz, aí é com você. O que você precisa se atentar é, não pode grudar, porque senão vai queimar. Não deixe seu brigadeiro grudar, mexe, 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 mexe. Como eu sei o ponto do brigadeiro, Gabi? Ó, eu tenho uma dica. Os 3 pontos principais de brigadeiro são: assim que ele ferve, começam as primeiras bolhas de fervura. Depois de mais ou menos uns 5 minutos que ele ferve, que ele já tá cremoso, certo? Para você colocar no brigadeiro de copinho. E o ponto de enrolar, que também é o ponto de bico. Fechou? Então, esses 3 pontos são muito importantes. Não tire o brigadeiro da panela, né? Não pare de mexer e não desligue o fogo antes dele ferver. Por que que acontece? Muitas vezes eu já comi brigadeiros em copinho que tem gosto de leite condensado com chocolate batido. Isso acontece quando o brigadeiro não cozinhou. É praticamente um leite condensado que a gente mistura ali com chocolate em pó. Fica aquele gosto lá bem fraquinho. Não, deixa ele cozinhar. O primeiro ponto do brigadeiro acontece depois das primeiras bolhas de fervura. Assim que começar a ferver, ferveu, ali é o primeiro ponto, que é o ponto de calda. O ponto que você vai jogar em cima de um bolo, fazer aquele bolo bonitão, vulcão, fazer cobertura de sobremesa. Esse é o primeiro ponto, o ponto 1 que eu chamo. O ponto 2 é 5 minutos depois desse ponto, que é o ponto de brigadeiro de colher. Ele começa a ficar mais encorpado, mais cremoso, mas não vai dar para enrolar. Esse é o ponto 2. O ponto 3 é o ponto de enrolar. É quando o brigadeiro começa a grudar todo da panela, dá uma cambalhota e você pega na colher, tira um pouquinho, levanta e ele não cai, ele fica parado. Esse é o ponto 3, o ponto de enrolar. Eu quero ensinar na prática, mostrando para vocês todos esses pontos. Nos próximos vídeos a gente vai fazer o passo a passo para vocês conseguirem visualizar. Mas é importante vocês entenderem esses pontos da panela, do fogo, de tudo isso, para vocês conseguirem saber que o brigadeiro não é só o ponto, e nem é só o ingrediente, e nem é só o fogo. É um monte de coisa aí que envolve, né? Quando deu o ponto que você quer, se você chegou no ponto 1, ponto 2 ou ponto 3, você vai desligar o fogo e interromper o cozimento. Eu já falei algumas vezes para vocês sobre interromper o cozimento. Você pode interromper no banho-maria invertido, se você não viu o vídeo tá lá no meu IGTV, no Instagram. Ou você pode interromper o cozimento passando por uma pedra, ou a forma mais fácil é pegar o brigadeiro e já passar para um prato. Então você interrompe o cozimento, o prato ele vai estar meio friozinho, não é para pegar prato e colocar na geladeira e depois tirar para esfriar. Tem gente que faz isso, mas isso vai suar o brigadeiro. Passa para um prato, é a coisa mais fácil de fazer. Isso serve para qualquer ponto, 1, 2, 3. Aí você precisa ter uma expertise para saber se você vai colocar sua calda quando o brigadeiro ainda está quente ou morno, ou vai esperar esfriar. Isso é com você. Depois que você interrompeu o cozimento do seu brigadeiro, o que é a hora? É hora de você esperar esfriar. Aí que todo mundo erra. Gente, aí que todo mundo erra. Todo mundo leva para a geladeira. Se não leva na hora, deixa amornar ali perto da janela e depois leva para a geladeira. Esse é o pior erro que um brigadeiro pode ter na vida. Por quê? Uma vez eu falei na live, e é verdade, depois eu refleti sobre isso. A geladeira, ela é falsiclade. O que acontece? Ela dá uma falsa impressão que o brigadeiro está firme. E aí isso nos engana. Então a gente pega, faz o nosso brigadeiro, vamos supor que não chegou no ponto, tá? Não chegou no ponto, a gente deu o ponto errado, ele não tá no ponto legal para enrolar. Leva para a geladeira, ele vai endurecer, a gente vai falar, acertei. Quando a gente tirar aquele brigadeiro, depois de uma meia hora em temperatura ambiente, ele começa a ceder. E a gente fala, mas onde eu errei? O que aconteceu? Você não conseguiu dar o ponto certo, colocou na geladeira, pensou que tinha acertado, quando tirou, viu que não tinha acertado e no meio da festa o brigadeiro estava todo achatado. Isso é muito comum de acontecer. Então, sempre espere o seu brigadeiro esfriar em temperatura ambiente. Eu sei que é meio chato, às vezes a gente tem que demorar, mas é bem melhor, gente. Então vocês deixam o brigadeiro de vocês esfriar até esfriar. Na verdade, assim, não tem tem que ser 8 horas. Eu falo muito 8 horas, porque é mais ou menos o que eu gosto de esperar para enrolar. Mas tem que dar um tempo para ele esfriar completamente em temperatura ambiente. E outra coisa, não deixa ele no ar. O que acontece?
O brigadeiro açucara em contato com o ar, especialmente. Fica meio uns açucrinhos quando você come, sabe? Aqueles branquinhos. Isso acontece porque o brigadeiro tem contato com ar e sempre vai ter, né? Porque vai ficar exposto e tal. Só que quando aquele brigadeiro tá esfriando, se você recebe uma quantidade muito grande de ar ali, ó, aí vai açucarar ainda mais rápido, esse processo vai acelerar. Ó, assim que você passou o brigadeiro pro prato, então temos um prato, interrompemos o cozimento, a gente vai cobrir esse brigadeiro com papel filme em contato. Papel filme é aquele papel transparente, certo? Que parece um plastiquinho em contato. Quando eu digo em contato, eu digo em contato mesmo. Você grudou e toda a lateral você fecha, não pode entrar ar ali, não pode ficar ar entre o brigadeiro e o papel. Então não é, muitas vezes a gente pega e coloca o brigadeiro aqui, e aí coloca o papel filme só nas bordas e deixa um vão de ar. O que vai acontecer? Vai ficar suando, porque o brigadeiro tá quente, o suor vai bater, não vai sair porque tá impedindo e vai ficar aquelas gotículas de água. Isso é batata, isso é brigadeiro, isso é água. Vai acontecer, o teu brigadeiro vai suar e vai alterar o ponto. Se você quiser deixar um pouquinho esfriar para colocar o papel filme, também pode. Mas não pode esfriar completamente, tá, gente? Porque daí aí já pegou contato com ar. Beleza, pegou aquele prato de brigadeiro com papel filme, coloca em um lugar fresco, não a geladeira, nem na janela. Coloca num lugar fresco na cozinha, que não receba muita luz, e deixa lá, descansar. Aí depois você vai começar a enrolar. Aquele brigadeiro, se você fez com leite condensado ok, ingredientes ok, mexeu bastante, deu o ponto certo, fogo baixo, tirou tudo, aquele brigadeiro vai estar muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco da teoria dos brigadeiros. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar em imagens tudo isso que eu falei e também dar várias dicas. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, é muito importante pra mim. Me siga nas redes sociais, @blog da confeiteira. Beijo, beijo!